O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e um livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando mais uma vez, está sintonizado, ligado aqui na Semana do Espírito de Profecia. Estamos já na terceira noite de transmissões e a gente quer desejar aqui, transmitir para você um abraço forte para quem está assistindo aí de casa, nas igrejas. Aliás, tem sido muito emocionante a gente ver congregações inteiras se reunindo para assistir, acompanhar essa programação, e por isso tem sido uma bênção. E nós temos algo importantíssimo para compartilhar com você hoje. Nós já falamos aqui sobre a história bíblica e teológica do grande conflito, já comentamos um pouco sobre a história, a produção do livro em si, o grande conflito, e hoje tem mais. Então, você que está aí conectado com a gente por meio do canal Adventistas Brasil, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, e você também que nos acompanha pelo canal CPB Editora, nessas duas plataformas digitais, seja muito bem-vindo, a gente agradece muito pela sua audiência. E olha, se você conhece alguém que de repente ainda não se conectou conosco, por favor, compartilhe o link com essas pessoas, com a sua família, com amigos aí da igreja, com colegas de trabalho, para que mais gente acompanhe, porque o programa vai ser uma bênção hoje, assim como foi nas outras noites, tá certo? Eu estou aqui com o meu amigo, pastor Vinícius Mendes, que muitos de vocês já conhecem, a maioria. Pastor Vinícius é apresentador do programa Lições da Bíblia, né? E também é o coordenador de um segmento específico que nós temos aqui na Casa Publicadora Brasileira, de onde nós estamos falando, né? Que trabalha com os livros de Ellen White, fazendo atualizações, revisões, de modo que toda essa literatura, esse acervo, continue falando ao coração das pessoas numa linguagem cada vez mais acessível, não é isso, pastor Vinícius? Exatamente, pastor Tonete, boa noite, muito bom estar na sua companhia e na companhia dos nossos queridos amigos que estão conosco ao longo dessa semana especial. Realmente é muito emocionante perceber o envolvimento das pessoas com esse tema tão importante, tão especial. É muito bom saber que aí do outro lado da câmera, aí na sua casa, aí no seu celular, na sua TV, no seu computador, você acompanha aqui a nossa programação, não por causa da nossa programação, não por causa de mim, não por causa do pastor Tonete, não por causa dos nossos pregadores, mas porque você tem interesse na revelação de Jesus Cristo, no testemunho de Jesus, no dom de profecia. Isso é motivo de muita alegria. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A nossa expectativa nessa noite é muito positiva, muito favorável. Nós vamos falar de um tema muito especial hoje.
Você sabe que o livro Grande Conflito, que é o grande tema assim, da nossa semana, esse livro ele é fruto da revelação de Deus. Mas toda revelação de Deus que se torna livro, que se torna texto, ela é fruto da revelação com a interação humana, com o profeta. E hoje a gente vai descobrir elementos assim da pessoa, né? Ellen White, a sua biografia, como que ela, como ser humano, interagiu nesse processo com a revelação divina para que nós tivéssemos acesso a esse texto tão precioso, que nos dá orientações tão precisas e tão importantes para o tempo do fim. De modo, pastor Tonete, que eu estou muito ansioso, eu acho que nós temos muitas bênçãos para a nossa noite hoje aqui. Amém. E olha só, nós temos muita gente já conectada, todos os dias, aliás, a gente tem visto pessoas já esperando, aguardando a nossa live, e eu queria transmitir um abraço. Gostaria de ter mais tempo aqui para poder mencionar nome por nome, cada pessoa que tem se conectado, mas tem gente do Pará, tem gente do Ceará, tem gente daqui de São Paulo, tem gente da Bahia, enfim, um abraço muito carinhoso para todo... É o Brasil inteiro, né, meu amigo? Exatamente. É o Brasil inteiro. É muito bom saber que a gente tem uma igreja nesse país que ama o dom de profecia, não é? Que está conectada aqui, que está querendo compartilhar essa mensagem. Gente, a gente está distribuindo o livro Grande Conflito 2023, 2024. Você já parou para pensar na oportunidade que nós estamos tendo nessa semana de a gente se aprofundar nesse livro, conhecer todos os contextos, conhecer os temas, conhecer... hoje, no caso, a autora, né? E conhecer aspectos muito importantes. Isso é um grande estímulo para a gente ler o livro, né? A gente vai distribuir, legal, maravilhoso, 27 milhões, mais de 27 milhões do livro Grande Conflito nas mãos das famílias brasileiras. Isso é bênção demais. Mas essa semana é o nosso estímulo, a nossa oportunidade de nós voltarmos também nossa atenção para aquilo que está revelado no livro Grande Conflito e no dom profético como um todo, para a gente ser abençoado, para as bênçãos de Deus transbordarem de nossa vida para as outras pessoas. Esse é o processo. A gente abençoa porque a gente é abençoado, né? Então, aproveita essa oportunidade dessa semana para você também se aprofundar, para a gente poder fazer, ser instrumento nas mãos de Deus, né? Que bom que a Igreja Adventista no Brasil, os nossos amigos também de outras denominações que estão conosco, estão interessados em conhecer um pouco mais, e a gente, como o Tonete disse, do Brasil inteiro e até de outras partes do mundo, quem sabe, né? Exatamente, com certeza. A internet não tem fronteiras, né? Então, certamente, há pessoas acompanhando de outros lugares também. É um combo, né, que nós temos recebido aqui. Isso tem sido uma bênção, quanta informação, riqueza de detalhes. E hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes de a gente apresentá-lo aqui, pastor Vinícius, vamos relembrar algumas ferramentas que nós temos reforçado aqui todas as noites, porque o nosso objetivo aqui é que compartilhemos com você aquilo que a igreja colocou à disposição das pessoas de maneira gratuita, né? Para que você acesse a partir do seu celular, a partir do seu computador, enfim, das mídias digitais, né? Ou também os livros no papel, né? Sim. E você possa se aprofundar ainda mais nesse tema. Porque o nosso tempo aqui também é limitado, Claro. né? A gente dá alguns caminhos, indica materiais, sugestões, mas para que você também possa, a partir desses recursos, buscar crescer, né? E se aprofundar nessa temática que, como nós temos mencionado aqui todas as noites, é fundamental, é um pilar da fé adventista, da doutrina bíblica, né? Muito bem, então, por favor, que ferramentas são essas? Talvez alguns não estiveram nas lives anteriores, então vamos compartilhar aqui. Pastor Tonete, a gente tem falado aqui toda noite, basicamente de 2 sites, que neles você tem todos os recursos que você precisa para fazer aprofundamento e pesquisas muito interessantes. O primeiro que eu quero falar para você é o ellenwhite.cpb.com.br. Esse site é da Casa Publicadora Brasileira, disponibilizando gratuitamente todo o acervo publicado em língua portuguesa de Ellen White para você, gratuitamente, eu repito a ênfase. Então,
Vamos lá, você quer, por exemplo, ler o livro O Desejado de Todas as Nações, que eu particularmente sou apaixonado no livro O Desejado de Todas as Nações, que é a melhor biografia de Jesus Cristo que já foi escrito, Desejado de Todas as Nações. Ah, pastor Vinícius, mas eu não tenho o livro Desejado de Todas as Nações na minha casa. Bom, você pode ir no ellenwhite.cpb.com.br que todo o texto na íntegra está lá para você ler. Nesse site ainda você consegue fazer buscas e pesquisas de palavras e de temas e você vai encontrar essas palavras em todo o texto que está publicado em todos os livros que estão oferecidos ali. Isso é bênção demais. Esse é um livro, esse é um site. Um segundo site que a gente está recomendando aqui também é o EGW Writes. Esse site, ele é hospedado lá na sede mundial da Igreja Adventista. Lá existe o patrimônio literário de Ellen White, os depositários, as pessoas que ficaram responsáveis por administrar esse legado profético, disponibilizam para todas as pessoas gratuitamente, não só todos os livros, mas também todos os manuscritos, as cartas, os periódicos originais, enfim, todo o conteúdo que você pode ter acesso de forma assim, bastante rápida, precisa, com recursos em todas as línguas em que os materiais foram publicados. Você veja a transparência com a qual a igreja lida com esse assunto para que você tenha acesso, para você possa descobrir qual era o pensamento original de Ellen White, comparar com as traduções modernas e perceber como Deus tem conduzido o seu povo. Então, fica a nossa recomendação para você a respeito dessas duas ferramentas muito úteis que vão te dar um panorama muito interessante para você conhecer mais sobre o dom profético. E olha só, pastor Vinícius, nós temos aqui na tela, enquanto você falava, já estava disponível ali o QR Code. Legal. Para as pessoas escanearem com o celular e você vai ser remetido a essas plataformas, essas ferramentas. Então, uma facilidade a mais aí para você poder se conectar e desfrutar de todos esses recursos. Agora, pastor Tonetti, deixa eu falar de um livro que é um lançamento da Casa Publicadora Brasileira e você precisa conhecer esse material. Esse livro é um clássico. O livro Caminho a Cristo é realmente uma grande bênção. Quem conhece o livro Caminho a Cristo sabe do que eu estou falando aqui. Eu conheço pastores que têm assim, o costume de ler o livro Caminho a Cristo todos os anos, porque se alimenta espiritualmente. Aqui você vai encontrar a doutrina bíblica da justificação pela fé explicada de uma maneira maravilhosa. Então eu recomendo que você tenha esse livro. Só que nós estamos agora apresentando esse livro numa versão para presente, né? E ele tem um detalhe adicional e eu acho que você vai gostar, né? Nós temos aqui essa edição com os comentários do pastor Alejandro Bulhon. O pastor Alejandro Bulhon é um desses pastores que lê o livro Caminho a Cristo todos os anos para receber motivação, inspiração para suas mensagens, que nós sabemos que são muito belas, muito bonitas, fruto da sua relação com a palavra de Deus e como ele mesmo admitiu aqui no livro, com o livro Caminho a Cristo. Então, a cada capítulo, um comentário do pastor Alejandro Bulhon. O Natal está se aproximando, às vezes você fica perguntando, o que eu vou dar de presente para aquele amigo que eu gostaria de evangelizar, uma pessoa que eu quero abençoar? Eu quero dar um presente para abençoar uma pessoa realmente no Natal, que é entre aspas, né, o aniversário de Jesus. Está aqui o livro Caminho a Cristo. Né? É um presentaço. Essa edição ficou lindíssima. Olha, capa dura, não é? Enfim, o texto assim bastante agradável de ler. Então, eu faço essa recomendação para você. Se você deseja adquirir, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. Olha, uma vez, se não me falha a memória, por ocasião dos 125 anos da versão em português do livro Caminho a Cristo, posso estar equivocado em relação à data, mas eu escrevi uma matéria, uma reportagem para a Revista Adventista e tive a oportunidade de entrevistar o pastor Bulhon. E foi muito interessante ter comentários dele, né, em relação a como esse livro impactou a vida dele. Como você falou, ele já leu dezenas de vezes, anotou em alguns desses livros, chegou a doar alguns desses livros que ele anotava e lia, relia. E há histórias surpreendentes de pessoas que leram esses livros que ele doou com as suas anotações e que foram transformadas, né, por essa poderosa mensagem. Então, vale a pena, é um presentaço, né? Exatamente. Presentaço. Seja no Natal, em outro em qualquer época do também, ano, né? Qualquer época do ano, né? Mas muito bem, nós estamos falando aqui sobre obras de Ellen White. E como nós reforçamos, pastor Vinícius, ontem nós pudemos ver um pouquinho da história
do livro, deste clássico chamado O Grande Conflito. Né? Ellen White escreveu vários outros, mais de 100 mil páginas, né, se nós fôssemos fazer esse cálculo de tudo que ela escreveu. Mas quem foi Ellen White? Quem foi Ellen White? Talvez as pessoas idealizam alguém quase como uma pessoa sobrenatural, né? Mas será? Como era a autora por trás de todos esses escritos? E, sabe, há algum tempo a gente produziu um podcast falando um pouco sobre a biografia de Ellen White. E há detalhes muito interessantes, né? Ellen White era uma pessoa que tinha aproximadamente 1,58 m de altura, pele morena, olhos castanhos, gostava de comer algumas coisas que muitos de nós gostamos, inclusive tomate. Por outro lado, ela tinha alergia a alguns tipos de alimentos, como ervilha e lentilha, né? Ellen White, ela gostava de flores, especialmente rosas, por isso a sua cor preferida era a cor rosa. E Ellen White era descrita como uma pessoa que amava profundamente Jesus e alguém que era uma pessoa com uma vida de oração exemplar, né? Aliás, nós falamos também um pouquinho na Revista Adventista agora de novembro, vamos falar, né, a respeito da vida devocional de Ellen White. Mas como que que quadro nós poderíamos pintar a respeito desta mulher que era uma mulher comum, mas que se deixou ser usada pelo Senhor? Como que nós poderíamos pensar em relação a quem foi a mensageira do Senhor, né? Uma pessoa comum, mas que recebeu um dom especial. E hoje esse é o nosso tema, né? E para falar sobre ele, nós convidamos o professor Gerson Cardoso Rodrigues, que é alguém que tem estudado profundamente a vida de Ellen White, escreveu a sua tese doutoral a respeito dela na Universidade Andrews, né? Ele cursou seu doutorado em teologia com ênfase na história do Adventismo. O Dr. Gerson é professor no seminário da Faculdade Adventista da Bahia e também é o coordenador do Centro de Pesquisas Ellen G. White nessa instituição. E nós vamos ter o privilégio de ouvir a mensagem que ele preparou para nós, falando a respeito da autora do livro O Grande Conflito. Então, acompanhe o vídeo na tela. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez nessa semana do Espírito de Profecia. E eu fico feliz com a sua presença. Que Deus nos ajude para que essa noite nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da forma como Deus tem utilizado o dom profético para orientar o seu povo. Vamos começar com uma oração. Obrigado, bom Deus, por esse momento. Que o Senhor esteja conosco. Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a autora do livro O Grande Conflito. Antes de entrar nesse tópico, nesse tema, eu gostaria de mostrar como nossos pioneiros entendiam essa questão de um dom profético. Você tem a palavra de Deus, e aí Deus chama mais alguém para o ministério profético, depois do fechamento do cânon bíblico. Em 1847, Tiago White, ou James White, um dos cofundadores do movimento adventista, ele escreveu um artigo e ali ele fala: a Bíblia é a completa e perfeita revelação, é a nossa única regra de fé e prática. Alguns anos mais tarde, ele escreveu um outro artigo e ali ele diz o seguinte: eu continuo afirmando que a Bíblia é minha regra de fé e prática. E ao afirmar isso, eu não rejeito o Espírito Santo em sua diversidade de atuações. O que é que Tiago White está dizendo? Olha, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
E o que a Bíblia disser, nós aceitamos. Então a nossa mente vai aqui agora para Efésios, no capítulo 4. O que é que a Bíblia fala sobre a atuação do Espírito Santo em relação aos dons? Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí o texto segue. Então Paulo aqui está dizendo claramente que Deus concede à igreja, ao seu povo, dons. E o objetivo desses dons é para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para trazer unidade à igreja. Nós cremos que Ellen White foi chamada para o ministério profético. E assim nossos pioneiros criam também. E a base para essa crença era de que no livro de Joel diz que nos últimos dias Deus concederia sonhos e visões. Jesus fala sobre cuidar com falsos profetas nos últimos dias. Isso significa que havia possibilidade de profetas verdadeiros. Então eles tinham que cuidar com os falsos profetas, tá? Tinha que fazer o teste, quem é um falso profeta, quem é um profeta verdadeiro. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós temos ali uma descrição da história do povo de Deus e envolvido num conflito, um conflito que inicia no céu, tá? E vem para a terra. E no versículo 17, já no final do capítulo, depois de descrever a história do povo, diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, João descreve em Apocalipse que nos últimos dias, no tempo do remanescente, esse remanescente que guarda os mandamentos de Deus também iria ter o testemunho de Jesus. E quando nós vamos para Apocalipse 19, 10, na última parte diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E quando nós colocamos esse texto, Apocalipse 19, 10, paralelo a Apocalipse 22, versículo 8 e 9, a cena é a mesma. João teve uma visão e ficou tão encantado que queria adorar o anjo. E o anjo disse assim: não faça isso, eu sou teu conservo e de teus irmãos. E aí em Apocalipse 19, 10, ele diz: de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 22, versículo 8 e 9 diz: de teus irmãos os profetas. Então esse testemunho de Jesus, ele é dado aos profetas. O testemunho de Jesus significa um testemunho que o próprio Jesus é o sujeito da ação. Ele é quem dá testemunho de si mesmo. E aí os profetas, então, passam para a igreja o testemunho que receberam de Jesus, ou seja, algo divino, né? Uma visão que veio para eles. Mais uma vez, voltando aqui para Tiago White, nós vemos, escreveu em 1863, quando nós afirmamos aceitar a Bíblia e unicamente a Bíblia, nos comprometemos a receber de forma inequívoca e completa tudo o que a Bíblia ensina. Então, se nós vemos no livro de Apocalipse que nos últimos dias Deus levantaria o ministério profético no meio do seu povo, então nós aceitamos. A questão é identificar se é um profeta falso ou se é um profeta verdadeiro. Durante os 70 anos do ministério de Ellen White, nós temos muitas comprovações de que esse foi um ministério verdadeiro. O que ela escreveu está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Nós temos muitas evidências para isso. Nos seus escritos ela citava a Bíblia inúmeras vezes, sempre voltando a atenção das pessoas, não para o que ela estava escrevendo, mas para a palavra de Deus. Ela era uma luz menor que apontava para a luz maior, que era a palavra de Deus. Os frutos de sua vida, Ellen White não era uma pessoa infalível, não era uma pessoa perfeita, ela tinha também suas dificuldades, suas limitações, mas os frutos da vida dela como um todo, o que os vizinhos, o que as pessoas que a conheceram falavam dela, né? Os frutos daquilo que ela escreveu,
que serve para o aperfeiçoamento da igreja, para a unidade da igreja. Então nós temos evidências, esse não é o nosso tópico esta noite, nós temos evidências de que o ministério profético é um ministério verdadeiro, de um profeta verdadeiro. Uma outra questão que vem para nós agora, e aí eu vou deixar que o nosso pioneiro Uriah Smith responda, a Bíblia pode nos fazer sábios para a salvação. As visões propõem invadir este campo, erigir um novo padrão e nos dar uma outra regra de fé e prática? E aí ele responde, de forma alguma. Pelo contrário, elas estão sempre em harmonia com a palavra e sempre se referem a isso como teste e padrão. Então nossos pioneiros tinham isso em mente. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas Deus levantou o ministério profético. E Ellen White escreveu muitas coisas, muitas páginas, e isso era importantíssimo para a igreja. E o objetivo dessas páginas era apontar para a pessoa de Jesus, apontar para a palavra de Deus, mostrar como nós deveríamos aplicar os princípios bíblicos nos dias em que nós estamos vivendo. A própria Ellen White afirmou, pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. E John Andrews, falando sobre esse assunto também, ele disse, embora a Bíblia reconheça os dons do Espírito, eles não são dados para substituir a Bíblia, nem para preencher o mesmo lugar que a Bíblia. E mais uma vez eu trago esse testemunho de Ellen White, onde ela diz, os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela, para a Bíblia, para a palavra de Deus, as mentes. Vamos falar um pouco sobre a escritora, a autora do livro O Grande Conflito, e de tantos outros livros, mas essa semana estamos falando sobre o livro O Grande Conflito. Logo no início do seu ministério, ela disse, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões dos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. E eu gostaria de tomar um tempinho agora falando sobre essa questão, conforto do povo de Deus. Ellen White recebeu sua primeira visão em 1844, um pouco depois do grande desapontamento, e logo depois, em 1845, ela teve uma visão do céu e ela ficou deslumbrada com o que ela viu. E quando ela saía da visão, que ela voltava aqui para interagir com as pessoas, ela começou a destacar esse ponto. E ela começou a dizer, olha, eu vi uma terra melhor. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Então, desde essas primeiras visões, Ellen White viu a necessidade das pessoas entenderem, reconhecerem que há algo melhor, que o céu é maravilhoso, que o céu é precioso. E o livro O Grande Conflito traz exatamente, fala sobre a história do povo de Deus e mostra ali nos últimos capítulos a beleza que é o céu. E Ellen White agora passa a destacar esse ponto. Nós não podemos esquecer do céu. Nós não podemos estar tão confortáveis aqui nessa terra que o céu seja algo que não é real. Não, o céu é real. O céu vai chegar para nós, Jesus vai voltar. Precisamos ter isso em mente, precisamos sonhar com isso. E Ellen White agora desenvolve um ministério onde ela repreende várias vezes, onde ela traz muitas instruções, ela fala bastante sobre educação, sobre saúde, sobre família, sobre igreja, vários assuntos. Mas ela nunca esqueceu algo no seu ministério, que é de estar confortando o povo de Deus. Então eu considero Ellen White uma verdadeira mãe em Israel. Chama atenção para essa frase aqui de Uriah Smith, que ele escreveu em 1866. Os escritos de Ellen White nos conduzem a Cristo, nos levam às Escrituras, têm trazido conforto e consolo a muitos corações, têm fortalecido o fraco, encorajado o abatido e levantado o desanimado. Esse é um dos objetivos pelo qual Deus levantou o dom profético em nosso meio, para confortar o abatido, para animar o desanimado. E quando nós olhamos para a experiência de Ellen White, ela foi uma pessoa que sofreu bastante. Com 9 anos de idade, ela sofreu um acidente
e esse acidente a deixou de coma por algumas semanas, e com isso ela ficou muito fraca, e ela ficou 2 anos sem poder respirar corretamente. Isso afetou o seu pulmão, e ela tem um histórico de vida assim, de muitas doenças. Ali no início da sua vida, né? Dos 9 anos, ali na adolescência. E com isso também ela começou a enfrentar dificuldades. Ela queria estudar, mas não conseguia mais se concentrar. Não conseguia estar olhando assim para um lugar por muito tempo. Não conseguia mais fazer os deveres de casa, e ela teve que então abandonar a escola. Ela ia brincar com as coleguinhas, e algumas coleguinhas se afastavam dela, porque ela já não tinha mais aquela mesma energia, aquela mesma disposição. Estava um pouco desfigurada também por causa do acidente, da pedrada, né? O rosto inchado. E ela disse assim: olha, eu entendi você ser desprezada por causa da sua aparência. E ela sofreu por conta dessas coisas. Alguns anos mais tarde, ela disse que aquele acidente, que por um tempo parecia tão amargo e era tão difícil de suportar, provou ser uma bênção disfarçada. E aí ela diz: talvez eu nunca tivesse conhecido Jesus, não houvesse a tristeza que nublara meus primeiros anos, me levado a procurar conforto neles. Aquela jovem cresceu, passou pelo desapontamento de Jesus não ter voltado em 1844, e ela casou-se com um jovem ministro chamado James White, ou Tiago White, e então o início do casamento também foi com muitas dificuldades, e muita pobreza, doença também. E em alguns momentos Ellen White chega a dizer o seguinte: às vezes parecia que Deus nos havia abandonado. Além das dificuldades, eles perderam um filhinho com apenas 3 meses de idade em 1860. Em 1863, enterraram o filho primogênito, Henry, com apenas 16 anos. Em 1865, ela diz: meu marido foi acometido de paralisia, ele teve um AVC. E ela diz: esse foi um duro golpe. Em 1881, seu esposo faleceu, outro golpe duríssimo. Então Ellen White, quando ela confortava as pessoas, quando ela falava de sofrimento, ela sabia do que ela estava falando. Ela passou por muitos desses momentos difíceis, complicados em sua vida. Em 1902, ela escreveu: bem sei o que significa sepultar entes queridos. Meu pai, minha mãe, irmãos e irmãs, meu marido e 2 de meus filhos dormem em suas sepulturas. Ela sabia o que era sofrimento. Ela também sabia o que era, nessa jornada, você às vezes cansar, você às vezes passar por situações difíceis que trazem desânimo. E logo ali nos primeiros anos do seu ministério, ela escreveu uma frase importantíssima. Ela viu na visão o povo caminhando rumo ao céu, e Jesus estava no final desse caminho, e ela diz: se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo, alguns ficaram cansados. É verdade que na nossa trajetória, às vezes nós cansamos, às vezes nós desanimamos, às vezes pode surgir dúvidas. E ela disse: o povo caminhando para a cidade, alguns ficaram cansados. Mas ela continua e ela diz: então Jesus os animava. A mensagem dessa visão, a mensagem dos escritos de Ellen White é: mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, Jesus nos anima. Ele não nos abandona quando nós estamos passando por dificuldades. Algumas experiências na história do Adventismo. O Dr. Kellogg, ele se destacou bastante no meio adventista, era um médico muito famoso, mas depois ele começou a ter alguns problemas com a administração da igreja, começou a ter alguns problemas também em relação à doutrina bíblica, e começou a se desviar um pouco. E Ellen White gostava muito dele. E a gente vê aqui o quadro de um profeta, a mensageira do Senhor, como ela encarava essa situação. E ela escreveu em 1904 dizendo: eu tenho ficado noite após noite acordada, estudando como eu poderia ajudar o Dr. Kellogg. Eu tenho passado noites quase inteiras em oração por ele. Às vezes nós temos aquela ideia de que Ellen White tinha prazer em estar escrevendo repreensões. O ministério dela foi isso, repreender os outros. E é verdade, há muitas repreensões. Nós somos falhos, precisamos de um puxão de orelha de vez em quando, né? Mas Ellen White tinha prazer em confortar as pessoas, em corrigir, em
corrigir no sentido de atrair a atenção das pessoas para Jesus Cristo, em mostrar a beleza de Jesus. Por isso que ela repreendia as pessoas, por isso que Deus trazia mensagens de correções. Aira-Abi, um homem que trabalhou para a causa de Deus por um tempo, mas depois se envolveu com algumas coisas erradas, adulterou também, afastou-se de sua família, e ele se afastou tanto de Deus que ele falou o seguinte: eu acho que não há mais solução para mim, eu vou tirar a minha vida. E no meio desse contexto, Ellen White escreveu uma carta para ele dizendo o seguinte: Aira, se você vier como desesperado e poluído pelo pecado e se lançar ao pé da cruz, pobre, miserável, cego e nu, há um Salvador para te levantar. Se você fixar os olhos em Jesus, você viverá. Ou seja, não tire a sua vida. Não chegue a esse ponto de desespero. Não, olhe para Jesus. Há salvação em Jesus. Há solução para os nossos problemas em Jesus Cristo. Para o seu filho Edson, que também tinha passado por alguns momentos difíceis, dificuldades em que algumas pessoas começaram a se afastar dele e alguns empreendimentos dele não davam certo porque ele não fazia os cálculos direito, e isso foi causando assim um certo desconforto em algumas pessoas em estar negociando ou estar trabalhando com eles. Mas mesmo assim, Ellen White escreveu em 1879 para ele: filho, muitos nunca apreciarão seus esforços para fazer o que é certo por causa das suas falhas passadas, mas e ela coloca esse em maiúsculo, mas apreciará, Edson. Jesus te ama, meu filho, e ele será para você um socorro presente em todos os momentos que for preciso. Então, até para o filho, ela disse: olha, filho, é verdade que a sua história do passado não é das melhores. Faz até com que algumas pessoas se afastem de você, mas tem um que não desistiu de você, e esse é Jesus. Ele te ama, ele te ama. O livro Grande Conflito traz muitas mensagens de conforto. O livro como si mostra que Jesus é o vencedor. E se ele é o vencedor, nós também somos vencedores. Então nós encontramos nas páginas do Grande Conflito mensagem de que a vida do cristão não deve ser de tristeza e depreciação de si mesmo. Não, Jesus nos ama. Deus concede fé e graça para vencermos nossos defeitos, ou seja, há uma mensagem de esperança, há uma mensagem de conforto no livro Grande Conflito. Não desista, Jesus está do seu lado. E eu gosto muito quando ela, abordando assim a história do povo de Deus, ela diz: Deus não abandonou Noé, não abandonou Ló, não abandonou José, não abandonou Elias, não abandonou Jeremias, não abandonou Daniel e seus amigos. Ele nunca nos abandonará. É verdade que a Bíblia apresenta uma história dos últimos dias, uma história de tempos difíceis. Daniel diz: tempo como nunca houve igual. Mas a mensagem da palavra de Deus é: não desista, não desanime, confie, porque Jesus estará ao nosso lado. O Grande Conflito é uma história de vitória de Jesus Cristo e seu rebanho. É uma história de vitória. Na última carta que Ellen White escreveu, ela escreveu para uma irmã, não diz o nome dela, ela apenas diz: querida irmã. E nessa carta, é muito interessante, eu gosto muito de ler as últimas palavras dessas pessoas famosas, conhecidas, desses escritores, que as últimas palavras às vezes representam um quadro do histórico de vida, do ministério daquela pessoa. E nessa carta, que está aqui do dia 14 de junho de 1914, Ellen White escreveu dizendo o seguinte: querida irmã, o Senhor tem me dado uma mensagem para você, e não apenas para você, mas para todos os fiéis que têm passado por dificuldades, por dúvidas e medos, perguntando: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está comigo? E aí ela traz as mensagens de Mateus 11, 28, onde Jesus diz: venha para mim se você está cansado. E ela continua aconselhando aqui esta senhora: não fale de suas dificuldades ou de seus defeitos. Quando você estiver à beira do desespero, olhe para Jesus. É um privilégio confiar no amor de Jesus. Jesus diz que aquele que vem a mim, eu não desprezarei. E aí ela diz: será que Jesus é verdadeiro? Será que o que Jesus está falando realmente a verdade? Será que ele realmente quer dizer isso que ele está dizendo? E a resposta é sim, sim e sim. Jesus cumpre suas promessas. A nossa paz depende
do poder divino, de nós reconhecermos que somos insuficientes, somos fracos, mas que Jesus tem a solução para os nossos problemas. Se você está tendo alguma dificuldade, não esqueça de lançar os seus problemas e suas perplexidades ao pé da cruz e deixá-las lá, porque Jesus toma conta disso. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos justifica. Jesus é aquele que está no caminho da santificação também ao nosso lado. Em 1874, Tiago White tinha acabado de ter outro AVC, no final de 73, estava passando também por um momento difícil, dificuldades, e a sua esposa, Ellen White, escreveu uma carta para ele, e ela diz: não há dificuldade, nem tristeza, nem futuro sombrio, nem problema iminente que não possa ser enfrentado e vencido pelo pensamento: eu sei que meu Redentor vive. Que mensagem de conforto, que mensagem de esperança. Eu sei que meu Redentor vive. E essa promessa, essa mensagem deve trazer conforto e paz ao nosso coração. A autora do livro Grande Conflito passou por muitas dificuldades. E ela aprendeu que essas dificuldades fizeram com que ela ficasse mais forte e que agora ela tivesse uma palavra de conforto para os outros também. O Grande Conflito é uma história de vitória, porque Jesus venceu. E se ele venceu, os seus seguidores também são vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E é por isso que o último parágrafo do Grande Conflito reflete bem essa mensagem. O Grande Conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito júbilo, declaram que Deus é amor. Como está você nesta noite? Está seu coração atribulado? Está você passando por dificuldades? Está você tendo dúvidas em relação ao amor de Deus? A mensagem de Deus é: não desista, não desanime, porque Deus está do nosso lado. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele disse que estará conosco até os últimos momentos, Ele cumprirá aquilo que Ele disse. Ellen White foi usada por Deus para trazer mensagens para o seu povo. Ellen White foi usada por Deus para atrair a nossa atenção para a palavra de Deus. Ela foi usada para orientar o povo nesses últimos dias, nesses momentos difíceis. E a mensagem de Ellen White é: não desista, porque Deus está com você. Que Deus nos abençoe. E vamos encerrar com uma oração. Querido Deus e bom Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem poderosa, não é? Um sermão e ao mesmo tempo uma aula. Aprendemos tantas coisas juntos aqui. E sabe que ouvindo, não é, pastor Vinícius, professor Gerson, a gente fica pensando, né, o quão diferente é essa realidade que ele apresentou daquela concepção que às vezes está tão presente no imaginário popular de que Ellen White era uma pessoa, como eu disse anteriormente, sobrenatural, né? Mas ela era mensageira do Senhor, mas ela tinha suas lutas, suas dificuldades. Veja, uma mãe que perdeu 2 filhos, né? Era esposa, avó, né? Mas ao mesmo tempo alguém que se colocou mesmo nas mãos do Senhor para ser usada de maneira especial, né? Muito bem, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais hoje, ampliar um pouquinho esse tema, que é o tema principal desta live, que é a vida, né, a biografia de Ellen White. E a gente
já está com o professor Gerson ao vivo. Professor Gerson, o senhor nos ouve? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live, professor. A gente estava vendo aqui o pessoal da FADBA acompanhando também. A gente imagina que vários dos seus alunos aí do seminário, colegas aí da instituição também estavam acompanhando. E que bom que a gente tem essa oportunidade de poder ampliar um pouquinho mais, né, o tema que o senhor abordou de maneira, enfim, tão bacana, né, anteriormente. Nós já falamos aqui quando o apresentamos que o senhor é um estudioso da vida de Ellen White, né? Inclusive a sua tese é a respeito da relação entre Ellen White e Tiago White, né? Poderíamos começar falando, quem sabe, um pouquinho mais a respeito dos bastidores da vida desta pioneira, né, da mensageira do Senhor, como que era a vida dela, a relação do casal, né? Que detalhes e que lições a gente poderia extrair a respeito dessa pesquisa histórica, né, que o senhor fez, analisando ali documentos, fontes primárias, cartas, inclusive cartas íntimas do casal. Boa noite mais uma vez, pastor Vinícius, pastor Márcio e a todos que estão nos acompanhando. Realmente a vida de Ellen White é uma vida bem interessante. Como qualquer mulher, que foi mãe, ela teve algumas dificuldades com os filhos, teve dificuldades também com o esposo, eles eram diferentes, personalidades fortes. Então eu gosto, algumas cartas que ela escreveu para um dos seus filhos adolescentes, e ela, às vezes ela gostava muito de escrever, as cartas dela tinham 4, 5 páginas, e às vezes os filhos respondiam com meia página, uma página, e ela dizia assim, olha, acho que meus filhos esqueceram de mim. Eles eram adolescentes, né, não tinham a mesma vontade, vamos dizer assim, de escrever como ela, como mãe, tinha. Ela escrevia para o esposo também, às vezes ela escrevia uma carta de algumas páginas, e o esposo respondia também com poucas palavras, com meia página. E ela às vezes também queria ouvir mais do esposo, mas ele também, assim como muitos de nós homens, falava menos, ou escrevia menos, né, ao responder a carta. Mas eles tinham um relacionamento muito bom, no todo, como a gente vê o relacionamento dela com o esposo, com os filhos também. Os filhos gostavam dela. Ellen White teve um ministério um pouquinho diferenciado, onde ela tinha que viajar bastante, e viajava muito com seu esposo, e às vezes os filhos ficavam com outras pessoas que cuidavam, mas ela escrevia muitas cartas para os filhos. Então, ela nunca abandonou os filhos, sempre esteve pensando neles, sempre escrevendo cartas para eles. Às vezes ela estava distante do esposo também, ele em alguma atividade, trabalho, e ela em outro. A gente vê também muitas cartas entre eles. E como eu disse, mais dela do que dele, né? E tiveram problemas também, tiveram dificuldades. Houve momentos em que ele estava como presidente da Associação Geral em Battle Creek, e ela estava no Colorado, e algumas cartas mostram que, olha, você está bem aí, eu estou bem aqui, parece que é melhor nós trabalharmos distantes um do outro. E algumas pessoas, às vezes, se espantam com essas cartas, dificuldades de relacionamento matrimonial, mas o que a gente vê é que semanas depois eles estavam reunidos trabalhando em algum acampal ou em alguma reunião, e aí a gente vê também a alegria deles por eles estarem juntos ali, né? Então, um casamento normal, uma filha normal, que Deus usou de forma poderosa, mas que tiveram conflitos, pais, filhos, esposo, esposa, mas conflitos resolvidos. Afinal de contas, o sucesso não está na ausência de conflitos, mas em como você resolve os conflitos, né? Pastor Gerson, acho que é muito legal, por exemplo, ver um estudo como o seu, porque a gente vê Ellen White de verdade, né? Fora da idealização, da mitologia que muitas vezes se cria em relação à figura da pessoa, né? Isso é importante na minha concepção, e queria também que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso, que a gente percebe que Deus usou uma pessoa de carne e osso, como nós, né? Para você, que tipo de mensagem essa realidade da vida
da profetisa do Senhor, da mensageira do Senhor, que teve problemas como nós temos, que tinha um casamento normal, que sofreu o que nós sofremos, de modo muito semelhante. Que mensagem você acha que transmite para as pessoas que estão hoje, no século XXI, né, às portas aí da volta de Jesus, lutando para sobreviver, também com problemas aqui e ali no matrimônio, na família? Na sua concepção, que mensagem a gente pode extrair para a nossa vida, sabendo que uma pessoa tão especial, que recebeu uma vocação tão especial, também passou por problemas semelhantes aos nossos? Olha, conforme foi explorado na mensagem agora há pouco, eu vejo em Ellen White uma pessoa que se preocupava muito com os outros. E até pela própria experiência dela, tanto de situação financeira, muita pobreza no início do ministério, muitas doenças também. Depois ela enfrentou a morte de 2 filhos, depois o seu esposo teve um AVC, um derrame, e não foi apenas um, ele teve alguns. Isso trouxe também algumas dificuldades na família, né? E eu vejo sempre Ellen White, houve momentos na vida de Ellen White em que ela chegou para Tiago White e disse: olha, eu acho que Deus nos abandonou. Tiago White dizia assim: não, querida, não pense dessa maneira, porque Deus sempre esteve conosco. E aí ela se animava. Houve momentos em que Tiago White estava bem para baixo, desanimado, e ela então fortalecia, confortava o marido. Então eu vejo muita esperança, muita mensagem de conforto de Ellen White para nós. Quando ela esteve na Austrália, ela também metida de um reumatismo muito forte, ela sentia muitas dores. E quando a gente pega o diário dela, todos os dias ela mencionava: olha, essa noite quase não dormi, ou essa noite eu tive muita dificuldade para dormir. Mas ela sempre mencionava isso de forma breve e dizia: eu quero falar de Jesus, eu quero falar para as pessoas como Jesus tem cuidado de mim, como Jesus tem estado próximo de mim. Então, mesmo no meio de dificuldades, ela enxergava Cristo. E mesmo quando, ela diz às vezes, quando nós não conseguimos enxergar a Cristo, nós devemos viver pela fé, não pelo sentimento. Há momentos em que parece que Jesus está distante de nós. Mas a gente encontra vários momentos em que ela escreve dizendo: não acredite nos seus sentimentos. Confie, tenha certeza de que Deus está com você, porque Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. E não é apenas com aquelas pessoas perfeitas, aquelas pessoas que fazem as coisas todas certinhas. Não, todos nós temos limitações, temos dificuldades. A própria Ellen White, em alguns momentos com a esposa, ela teve que escrever para o esposo e dizer assim: olha, me perdoe se eu falei um pouco alterada, ou se eu falei coisas que você não queria ouvir, me perdoe. Se eu estivesse mais próxima de Jesus, eu não precisaria estar escrevendo essas coisas e tal. Então, na vida dela, ela também enfrentou essas dificuldades, né? A gente vê muitas mensagens de conforto. E o livro O Grande Conflito apresenta detalhes dos últimos dias da história, a angústia de Jacó e outros momentos. E a gente encontra ali muitas palavras também de conforto, palavras de ânimo, né? Dizendo: não desista, não desanime. O fim está chegando, Jesus está voltando, erga a cabeça e vá com confiança. Mas se me permite, mais apenas um detalhe ainda, a gente percebe que essa característica da imperfeição humana do profeta não é uma exclusividade de Ellen White. A gente vê que na Bíblia os profetas também eram pessoas comuns como nós, de carne e osso, que tinham seus problemas. Vamos lembrar, por exemplo, de Pedro, a sua impetuosidade, os erros que ele cometeu. Foi um autor e escritor da Bíblia, que nós temos aí o seu legado profético preservado, que nos abençoa. O apóstolo Paulo também cometendo erros, no caso de João Marcos, aqui e ali. Então a gente vê que Deus usa pessoas imperfeitas. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como diz o próprio apóstolo Paulo. E na vida de Ellen White, não é, pastor Gerson? A gente vê exatamente isso acontecendo também, né? Exatamente. E é por isso que eu leio Ellen White, eu vejo que Ellen White foi a mensageira do Senhor a muitas mensagens, a repreensões, a mensagens de alerta, mas eu consigo enxergar em todas essas coisas o amor de Deus. Nós podemos traduzir nessas repreensões, qualquer coisa que ela escreveu, o amor de Deus atraindo-nos à pessoa de Jesus, porque Ele é tudo, tudo para nós. E eu encontro nos escritos de Ellen White muito conforto para a minha vida,
e muita esperança para o futuro. E Ellen White sempre, nos seus escritos, faz questão de apontar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso grande conforto. E professor, quando Ellen White começou a receber as primeiras visões, houve objeções, pessoas que não entenderam e não a viam como profetisa, algumas pessoas que tinham dúvidas também a respeito, mas que eram sinceras e estavam procurando saber a verdade, se realmente, como profetisa, ela era verdadeira ou não. Então, eu queria perguntar como que a igreja lidou com esse processo. Houve justamente um processo para que o dom profético de Ellen White foi aceito, talvez diante dessas objeções, algumas delas que alguns repetem, inclusive hoje ainda, né? Por não entenderem bem quem foi a mensageira do Senhor e que ela realmente era uma profeta verdadeira que buscava direcionar as pessoas para a Bíblia. Como que foi esse processo de aceitação do seu ministério profético? Quando nós olhamos para o início do movimento adventista, eu sei que Ellen White era uma jovem na época, Ellen Harmon, né? 17 anos, 18 anos, e ela começou a receber revelações de Deus e começou a falar para as pessoas. E havia uma certa dificuldade em algumas pessoas em aceitar. Afinal de contas, durante aquele período também, ali no início de 1845, muitas pessoas começaram a dizer que estavam recebendo revelações de Deus. Já temos catalogados, e nesse livro que vocês apresentaram aí, quando Deus fala, há um capítulo aí que mostra, havia cerca de 300 pessoas que se diziam ser profetas durante esse período. E só na cidade de Portland, onde Ellen Harmon estava, havia pelo menos umas 5 pessoas que diziam estar recebendo revelações de Deus. Então não era uma coisa simples. Você ouvir alguém e falar, essa pessoa está sendo usada por Deus. Mas nós temos os testes bíblicos. E os testes bíblicos são muito importantes nesse momento. O que o profeta está dizendo está de acordo com o que Deus revelou antes. Isaías 8:20 está de acordo com a palavra de Deus, com a palavra dos profetas anteriores. Jesus falou ali em Mateus capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. A mensagem é bíblica. A mensagem está fortalecendo a igreja, está trazendo conforto para a igreja. A vida do profeta também, não que o profeta seja perfeito, mas é uma vida que condiz com aquilo que ele prega, né? A questão das profecias cumpridas também, Ellen White começou a fazer algumas profecias que até os nossos pioneiros tinham um pouquinho de dificuldade, mas com o passar do tempo eles viam aquilo se cumprindo. A questão das publicações, por exemplo. A questão do crescimento do espiritismo também, na época da Guerra Civil, tá? Vocês podem ler sobre isso aí nesses websites, inclusive, que foram apresentados aí no início do programa, e falar sobre Jesus. O profeta não chama atenção para si. O profeta destaca sempre a pessoa de Jesus. E esse também é um teste de um profeta verdadeiro. Então, aos nossos pioneiros, ao eles observarem essas coisas, observarem também que o livro de Joel fala sobre visões nos últimos dias, observarem que o livro de Apocalipse fala sobre características da igreja remanescente, o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, eles foram aceitando, né? E foram vendo que realmente Deus estava usando aquela jovem para o ministério profético. E isso foi uma bênção para os nossos pioneiros, ao entenderem isso, ao aceitarem isso, e continua sendo uma bênção para todos nós que reconhecemos a mão de Deus, usando Ellen White como a sua mensageira, e aquilo que foi revelado, ao nós colocarmos em prática, ao nós entendermos, apreciarmos a mensagem, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Excelente, professor Gerson. Nos permita fazer mais uma pergunta apenas, e com essa aí a gente encerra. A gente gostaria de ficar mais tempo aqui conversando, porque está muito bom a gente, enfim, aprender tantos detalhes. Nós temos enfatizado ao longo desta semana que a voz de Deus continuou sendo ouvida mesmo depois dos tempos bíblicos. Então, como igreja adventista, nós acreditamos na manifestação moderna do dom de profecia, né? Você poderia falar um pouquinho, professor, a partir de que fundamento bíblico nós entendemos que a manifestação moderna do espírito de profecia é algo
né, com fundamento, no qual nós podemos acreditar de que a voz de Deus continuou ecoando, né, ao longo da história, né, e passando pela história de Ellen White, o ministério dela. Então, eu não escutei muito bem aí o final da pergunta em si, mas pelo que entendi, como nós poderíamos provar isso biblicamente, a questão de... Então, conforme... A manifestação moderna do dom de profecia. Conforme eu falei, Jesus falou assim, olha, nos últimos dias, tomem cuidado com os falsos profetas. Então, Jesus alerta que surgirão profetas, mas cuidado porque muitos serão falsos. Então, temos os testes que falei agora na resposta anterior, né? Paulo também diz, olha, não desprezeis as profecias, né? O livro de Apocalipse também apresenta características da igreja remanescente e aparece ali também o testemunho de Jesus. Então, nós vemos uma evidência de que o dom profético, e o livro de Efésios fala que entre os dons, tem ali o dom de profecia, né, para fortalecer a igreja, para fazer com que nós nos aproximemos mais de Jesus. Então, está registrado na Bíblia manifestação do dom profético nos últimos dias, especialmente para orientar o povo de Deus. Lembrando que esse dom profético, ele não vem para substituir a Bíblia. Ele não vem para corrigir a Bíblia, de forma alguma. Ele não vem para adicionar a Bíblia, no sentido de que a Bíblia é um livro incompleto, e agora o dom profético vem adicionar coisas à Bíblia. Não. O dom profético vem para enfatizar que nesses últimos dias haverá muita resistência em atender a palavra de Deus. Haverá muitas pessoas que falarão contra a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é um livro antigo, é apenas um livro histórico, e o dom profético vem para enfatizar e mostrar para o povo de Deus, sigam a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, o dom profético moderno vem para, mais uma vez, dizer para nós que temos que seguir a palavra de Deus. E a gente encontra muitas teorias que surgem por aí e que às vezes diminuem a Bíblia. O dom profético diz, não, a Bíblia tem que ser a nossa base, a nossa regra de fé e prática. É por isso que eu aceito Ellen White, porque eu vejo Ellen White trabalhar em harmonia com a palavra de Deus. Muito bem. Pastor Gerson, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de conversar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, que o Senhor continue abençoando seu ministério como professor, enfim, no seminário, onde tem a oportunidade de compartilhar tantos conhecimentos aí com os alunos, e também no Centro de Pesquisas Ellen White, aí da FADMA, né? Uma ótima noite e, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, amigos. Muito bem, um dos livros, pastor Vinícius, que foram mencionados aqui na fala do professor Gerson Rodrigues, foi este que nós, inclusive, utilizamos ontem para presentear algumas pessoas quando Deus fala. São vários capítulos, né? Uma obra escrita por mais de 23 teólogos, né? Enfim, os grandes teólogos da Igreja Adventista ao redor do mundo. Então, é um livro que vale a pena a gente ter na estante, né? Sem dúvida. Para a gente se aprofundar, não só em relação a este tema, a vida de Ellen White, mas ao dom profético como um todo. Mas há um outro livro sobre o qual nós queremos falar hoje, e que é uma obra que talvez seja uma das biografias mais amplas, mais extensas de Ellen White. Você está falando do livro que vai ser do concurso cultural de hoje, né? Exatamente, tem perguntas chegando aí sobre... Você sabe que eu estou impressionado com uma coisa? A cada noite a gente está no concurso presenteando os nossos amigos que estão conosco só com o livro pesado. Me ajuda aqui, Márcio, porque o livro é pesado. Dá uma olhada, você mostrou esse daí, também. Quando Deus fala. Esse aqui, Ellen White, Mulher de Visão, eu vou falar exatamente a quantidade de páginas. 543 páginas. Então, essa é a melhor biografia que já foi escrita da vida de Ellen White. E ela foi escrita... por um neto dela, né? Exatamente. Foi escrita por Arthur White, nada mais, nada menos que o próprio neto dela, a pessoa que realmente a conheceu. E o título, Ellen White, Mulher de Visão.
E é interessante, mulher de visão, que faz um uso interessante da expressão visão, né? Porque aqui você tem a mulher que recebe visões como a mensageira do Senhor, mas também uma mulher visionária, porque Ellen White de fato foi uma mulher visionária, antecipou muitas coisas importantes em relação à igreja, né? Uma pessoa que tinha realmente muito discernimento e isso abençoa muito a igreja. E você conhece aqui os detalhes da história da vida de Ellen White, contada da perspectiva de um parente muito próximo, né? Do seu neto, que conheceu, obviamente, muitos detalhes da vida e narra nesse livro, que é extraordinário e que você que gosta do dom de profecia, que quer conhecer ainda mais sobre a vida e o legado de Ellen White, esse é um material que você realmente precisa ter na sua biblioteca, um material de pesquisa, um material também é uma leitura gostosa de você ir acompanhando, então a gente recomenda. E alguém que está aqui na nossa live até agora vai ser presenteado, hein? Vai levar para casa hoje esse livro. E hoje pelo Adventistas Brasil. Exatamente. Ontem nós promovemos o nosso concurso cultural pelo canal CPB Editora no YouTube. Hoje será pelo Adventistas Brasil. E a pergunta é a seguinte, mas antes de eu colocar a pergunta, me permita dizer o seguinte, como nós temos um delay na nossa transmissão, né? Nós estamos olhando aqui para a primeira resposta correta, evidentemente, né? Que vai aparecer aqui para nós, tá certo? Então, esse é o nosso critério. Então, a gente vai procurar ver certinho, analisar aqui para ver quem foi a primeira pessoa que respondeu a seguinte questão, e eu vou mencionar agora. Qual era o nome, presta atenção aí, espero que você tenha anotado alguma coisa enquanto o professor Gerson falava. Qual era o nome do filho primogênito de Ellen White e com que idade ele faleceu? Vou repetir a pergunta. Qual era o nome do filho primogênito de Ellen White e com que idade ele faleceu? Pergunta valendo, portanto, então, para o canal Adventistas Brasil. E eu quero ver a resposta aqui. Ó, tem gente mencionando a idade. Mas criando até uma versão em português aqui do nome já. Tem que ser original, viu? É pelo canal do YouTube Adventistas Brasil, exatamente, exato. Pelo YouTube. Olha só, será que a gente já tem resposta aqui? A gente já tem resposta. Idade eu estou vendo aqui. Aqui, não sei se está correto para mim, mas o Wagner, que vai correndo rápido aqui, Wagner de Souza. Isso. Wagner de Souza responde, Henry White, 16 anos. Perfeito, excelente. Tá. Maravilha. Henry, 16, ok. Eu acho que está valendo Wagner de Souza Gonçalves. Muito bom, excelente. Bom, parabéns para o Wagner. Parabéns para o Wagner. E olha, ele leva então o livro Ellen White, Mulher de Visão. Ellen White, Mulher de Visão. Então, Wagner, legal que você responde. E aqui a gente fala de um lançamento também que é muito interessante, que conta a vida a história dele, de Henry White. Esse livro é lindíssimo. Olha o título do livro, Boa Noite, Filho, uma referência a esse cumprimento da mãe para o filho que falece com 16 anos de idade. Mas era um menino muito cristão, muito espiritual, e essa rápida vida, 16 anos, é narrada nesse livro da perspectiva de uma pessoa que conheceu detalhes dessa história e que apresenta assim, o fervor espiritual desse menino. Aqui é um livro que certamente vai abençoar as novas gerações, né? Exatamente, e lembrando, é um lançamento, né? Lançamento. Esse livro é um lançamento. Então vale muito a pena ter esse material também, especialmente para você que tem filhos em idade de adolescência, juvenis, adolescentes, que é uma fase difícil, a gente sabe, né? Aqui a gente tem um testemunho de um garoto de 16 anos que infelizmente faleceu aos 16 anos, mas que foi muito fiel a Jesus Cristo. Então vale a pena. Aqui a gente recomenda para você Boa Noite, Filho. Boa Noite, Filho, é um lançamento da Casa Publicadora. Excelente, muito bem. Como nós temos feito aqui a cada noite, estamos tendo a oportunidade de conhecer alguns minicentros, que, como nós já explicamos, são núcleos abertos à comunidade, em que são oferecidos vários livros sobre o ministério de Ellen White, obras escritas por Ellen White, como esta coleção que aparece aqui atrás de mim, que é a coleção atualizada, né, dos livros dela, uma parte, né,
porque esse é um trabalho que continua ainda, mas já temos vários volumes, né? Então, obras como essa estão disponíveis nesses espaços, que são espaços ali personalizados, ambientes agradáveis, em que desde as crianças podem sentar ali, ler um bom livro, conhecer um pouco da história do Adventismo e, claro, tudo isso tem reforçado a nossa identidade como movimento profético, né? E hoje, depois de nós termos conhecido um mini Centro-Arte lá do sul da Bahia, ontem a gente foi para o norte de Minas Gerais, e hoje nós vamos para Manaus e nós vamos conhecer um mini Centro-Arte que foi inaugurado no maior colégio adventista de Manaus. E quem vai mostrar em detalhes para a gente como é esse ambiente e como que foi a inauguração é o Ivo Maso. Então, olho na tela. Olá, Tonete, tudo bem? Imagine agora que nós fôssemos iniciar uma viagem nesse grande navio que acabou de chegar de outro continente. E o dono desse navio nos desse um livro com todas as instruções para a nossa segurança. Mas esse livro também fala de um outro livro para ser usado nos últimos momentos da nossa viagem. Para Urias Smith, o conteúdo da escritora Ellen White é exatamente o espírito da profecia. E é por isso que nós, hoje, da União Noroeste Brasileira, estamos inaugurando mais um espaço mini Centro-White no maior colégio adventista de Manaus. Nós estamos localizados no bairro da Alvorada, um bairro que tem aí 80 mil habitantes, até mais habitantes que outras cidades do Brasil. E aqui no coração desse bairro nós temos o Colégio Adventista da Alvorada, com mais de 1.800 alunos. E hoje nós temos o prazer de inaugurarmos o Mini Centro-White. Será uma porta aberta não só para o colégio, mas também para a sociedade, para conhecer um pouco mais dos escritos dessa mulher que transformou a vida de muitas pessoas e também trouxe grandes benefícios à nossa população. Nós temos hoje 15 mil alunos e os nossos alunos, eles são contemplados por esse espaço tão significativo aqui na União Noroeste Brasileira, né? Nós temos o estado de Rondônia, nós temos o Acre, nós temos Roraima e também nós temos o Amazonas. E hoje nós temos a grata satisfação de ter mais esse espaço sendo inaugurado, contemplando esse colégio aqui tão importante da nossa região. Esse mini Centro-White, ele está localizado bem ao lado de uma das principais igrejas da nossa região. Então, os nossos irmãos e também os nossos jovens terão acesso a esse espaço e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida da nossa igreja também aqui. Para mim é muito importante esse tipo de espaço porque além de eu saber e ter ouvido muita história sobre Ellen White, meus amigos eles também podem se informar sobre isso, entendeu? Para mim é muito importante esse espaço por causa disso. Algumas pessoas se perguntam por que eu deveria ler? Qual o conteúdo que eu vou encontrar nos escritos de Ellen White? Você vai encontrar informações sobre a educação dos filhos, você vai encontrar informações sobre princípios de saúde, de alimentação, você vai encontrar informações sobre educação, a parte acadêmica, você vai encontrar informações sobre as publicações, você vai encontrar informações sobre os eventos finais, mas o mais importante de todos os seus escritos é que é uma luz menor, que está escrito nos livros do Espírito e Profecia, é uma luz menor que conduz ao estudo da Palavra de Deus, que é a luz maior. E para esse momento todo especial, eu quero convidar algumas pessoas, porque nós vamos participar desse momento, vamos descerrar essa placa especial, porque nós estamos lá. Nós cremos piamente, certamente, que os livros que estão nas nossas estantes vão reluzir em algum momento nos lares, nos colégios e nas igrejas. Por isso, a importância do Ministério de Publicações e a relevância dela dentro de nossa igreja, não há dúvidas de que o Senhor está à frente guiando essa obra.
Olha, a gente fica impressionado, né, de ver essa ideia sendo replicada em vários lugares. Quantos mini centros White já existem ao redor do Brasil, seja em espaços menores, em igrejas mais simples, mais ambientes muito funcionais, até espaços como esses, um pouco maiores, funcionando dentro das nossas instituições. E a gente tem que louvar a Deus por essa bênção que é, né? Mas talvez você esteja se perguntando também, ao ver, né, livros como esses, em espaços como esses, como que eu posso adquirir, né, e ter esses materiais na minha estante, na minha casa? E aí é importante a gente compartilhar a informação com você de que você pode adquirir todos esses materiais por meio do nosso site, cpb.com.br, ou também por meio das nossas várias CPB livrarias que existem aí espalhadas pelo Brasil, nas principais capitais, em muitas cidades do nosso país, né? Muito bem, gente, nós estamos finalizando, Pastor Vinícius, mais uma noite de transmissões. E eu tenho certeza que nós fomos abençoados mais uma vez. Nós temos tido aqui, como conversávamos há pouco, um mini curso de teologia, né? Sem dúvida. Um mini curso de teologia sobre dom profético. E uma semana de presentes, né? Muito. Quando aparece a sua imagem ali na tela, fechada em você, eu vejo que atrás de você tem um livro, ok, que foi o maior livro que a Casa Publicadora já lançou, a maior quantidade de páginas, que é a Enciclopédia Ellen White. Ele está bem atrás de você, exatamente, porque esse livro, que olha, veja bem, é o maior livro que nós já lançamos, a maior quantidade de páginas, Enciclopédia Ellen White, com todos os temas, assuntos, biografias sobre Ellen White, vai ser um dos livros que você vai receber de presente nessa semana. Então você não pode perder a semana de profecia, porque você pode ganhar esse livro no nosso concurso cultural. Então é uma semana de estudos, que a gente está sendo abençoado com a palavra de Deus, e uma semana de presentes, porque nós estamos falando de dom de profecia, e dom é presente de Deus para nós. Que bom que você esteve conosco mais uma vez nessa noite. O nosso desejo é que você e a sua família sejam abençoados, e que nesse grande conflito entre Cristo e Satanás, você esteja alistado no exército de Cristo, e que você também participe da vitória de Jesus. Ele já venceu e nós podemos vencer com Ele. O meu abraço para você, para a sua família. Eu espero você amanhã mais uma vez. Excelente. Olha, a gente volta, como você bem falou aqui, às 20 horas, no mesmo horário, por esses mesmos canais. E amanhã, para a gente abordar o seguinte tema, nós vamos ter um panorama do livro O Grande Conflito. A gente falou sobre a história, a gente falou sobre a autora, mas amanhã a gente vai detalhar um pouco mais do conteúdo deste livro maravilhoso, então você não pode perder. Nós vamos terminar com uma oração, Pastor Vinícius, e peço a gentileza de você fazer, e aí nós nos despedimos para nos encontrarmos amanhã de novo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite tão especial de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado porque nós pudemos compreender aspectos tão interessantes a respeito do dom de profecia. Por favor, Senhor, que essa semana nos ajude a nos voltarmos à Tua Palavra, fortalecer a nossa relação contigo e recebermos bênçãos oriundas do Teu trono. Continua conosco e amanhã nos dá uma outra programação especial para aprendermos ainda mais sobre Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.